criatura divina, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero fazer uma estreia com vocês. A cada 10 dias mais ou menos eu vou colocar aqui um vídeo sobre a minha percepção sobre um livro que me ajudou, seja profissionalmente, pessoalmente, enfim. Ele ajudou a dar o clique, uma virada de chave que faltava para o meu processo de despertar e somou em algum momento. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que se chama A Biologia da Crença. Gente, vai estar rodada aí a imagem, mas depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o título, o autor, tá? E vocês percebem assim, né, o estado de esquizofrenia do cérebro humano, né? Da pessoinha que lê o livro aqui, né? Ó, lápis na mão, que eu tenho o hábito de rabiscar o livro, muito para falar assim, que crime! Gente, olha, daqui a pouco nem livro de papel mais a gente vai ter, então a gente vai poder rabiscar à vontade, mas eu ainda sou da época que precisa da folhinha de papel, tá? E, desculpe, para quem não me conhece, meu nome é Mariana de Carvalho, sou terapeuta integrativa e estou à frente aqui do canal O Ser Ciente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo de compartilhar experiências e conhecimento. Dentre muitas coisas que esse livro me trouxe, eu quero começar lendo aqui um trechinho, justamente até para instigar aí do outro lado que você o leia, tá? Porque por mais que eu tente trazer muitas informações que estão dentro desse livro, nada vai substituir a sua leitura. Nada. Nada. Tá? Eu vou ler aqui um trechinho e aí a gente vai desenvolvendo a partir daí. Tá no meio do livro, tá? O autor do livro escreve: quando deixei de acreditar que somos matéria inerte, percebi que a área da ciência em que escolhi trabalhar estava defasada. E também notei que tinha de tomar atitudes construtivas em minha própria vida. Precisava de um estímulo físico quântico. Depois dou as minhas percepções sobre quântica para vocês. Em vez de criar energias harmônicas em minha vida, eu simplesmente me deixava levar por ela, desperdiçando toda a minha energia. Isto é mais ou menos como ligar um aquecedor em um dia frio, mas deixar as portas e janelas abertas. Comecei a fechar uma por uma, analisando cada área da minha vida em que minha energia não estava sendo bem utilizada. Algumas foram muito fáceis de identificar, como aquelas festas de faculdade que me exauriam, mas outras, como minha atitude derrotista diante da vida, foram muito difíceis de trabalhar. Pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas, como veremos nos capítulos a seguir. Bom, para quem não sabe, o Bruce Lipton, ele é um professor não me atualizei a respeito da atuação profissional dele no momento, mas ele se tornou palestrante, enfim, ele é um biólogo que foi levando os cliques, as viradas de chave da relação dele, do estudo da ciência com o despertar. Então, neste parágrafo é um resumo até da vida dele ali. Então, um professor universitário que num determinado momento percebeu que a vida dele não estava caminhando da forma, como ele havia pré-programado e que ele precisava de uma disruptura daquele padrão, seja de comportamento, pensamento, sentimento, sensação. Vamos dizer, que as coincidências não tão coincidências assim, levaram ele para uma faculdade, num lugar paradisíaco. Só quem lê o livro vai saber qual é o lugar paradisíaco em que ele foi parar. Enfim, e que ali ele dava aula para medicina e ele teve uma mudança radical de qualidade de vida, mas continuou tendo a oportunidade de estudar e desenvolver aquilo que ele acreditava dentro da ciência. E ali ele pôde entrar em contato com as próprias ideias de uma forma mais clara, mais objetiva, mais limpa. E o livro é muito gostoso de ler porque ele traz uma narrativa leve, gostosa,
com um senso de humor, em que ele vai trazendo numa linguagem acessível para quem não é da área da saúde alguma, conseguir compartilhar dos starts que ele tem, das viradas de chave que ele tem. E como um bom biólogo cientista, ele começa a fazer uma analogia dentro do desenvolvimento celular com o desenvolvimento do ser humano. E aí ele estudando as células e todas as suas organelas, ele vai fazendo paralelo com os nossos órgãos, o funcionamento, né? O que é uma mitocôndria, o que seria a mitocôndria, né? A produção de energia, quem faz essa função, né? Dentro do nosso corpo como ser vivo, né? Então ele vai saindo do micro, do celular, daquela coisa microscópio, e vai ampliando para o macro e no comportamento. E nesse trecho, né, como a gente pode ver que ele faz essa analogia, né, você está desperdiçando energia, ligando um aquecedor e largando todas as portas abertas. Então você aí do outro lado, criatura divina, quantos padrões comportamentais você não tem que na realidade você faz, parece que não está fazendo nada. Esse livro aqui vai te ajudar pra caramba, né? Parece uma linguagem que, nossa, mas um livro técnico. Não, de técnico ele não tem nada. Bruce Lipton é fantástico na linguagem prática dele, e por isso que até serviu para mim, para mudar um rumo profissional que eu tava. Esse livro eu li em 2012, já vai fazer quase 10 anos que eu li esse livro, e foi uma disruptura, né, dentro da minha colocação como profissional. Por quê? Tem uma frase dentro desse livro que ele fala assim: é o meio sua besta, é o ambiente sua besta. Que eu falei assim, nossa, que é o momento que ele tá identificando quem realmente comanda o funcionamento celular. Então ele faz a experiência de tirar o núcleo da célula e ver quanto tempo essa célula ainda fica viva. Em teoria, o núcleo da célula é o que carrega todos os genes e papapá, seria, né, o carro-chefe, né, o comandante do funcionamento celular. E aí ele percebeu que tira o núcleo da célula e a célula continuava vivendo. Tipo assim, que coisa esquisita é essa? Em teoria eu teria que tirar, né, como se arrancasse o cérebro da pessoa e ela teria que morrer. Pois é, a célula não morreu, ela tem, parece que uma sobrevida de quase 3 meses. Funcionando, né, ok. E ela morre porque não consegue mais ter troca com o meio. Aí olha só que sacada, ele falou, poxa, você não consegue mais ter troca com o meio, e se eu tirar a membrana? A membrana celular, ela é composta de 3 camadas, tá? Não vou me aprofundar aqui para não ficar muito técnico e muito chato, tá? E aí ele tira a membrana celular, a pele, que não é bem a pele, mas a nossa pele, analogicamente falando, mas a célula morre instantaneamente, segundos depois. Da mesma maneira que se eu arrancar o seu cérebro, você vai, né, a morte cerebral é instantânea, né? Se você não vincular o teu corpo a um aparelho aí, você vai morrer, né? Então, olha só, então quer dizer que não é aquele cara que guarda todos os genes, que comanda o funcionamento, que traz essa relação com a vida, a morte, enfim, mas a membrana celular... E aí, pá, ele vai tendo vários cliques e vai compartilhando. E qual é o clique? Que é o ambiente sua besta. Claro que os genes são importantes, mas é a forma como você interage, se relaciona com esse meio, que faz com que determinados genes se ativem ou desativem para melhorar uma função ou diminuir outra, para que você possa sobreviver e viver. Uau! E aí ele vai desdobrando isso da célula para o ser humano, ou seja, se nós somos feitos de célula, entende? É uma coisa que não se retroalimenta, então quer dizer que se a gente arranca a membrana da célula, ela morre, tudo depende da interação com o meio, nós somos feitos de células, o micro está no macro, o macro está no micro. Então, a forma como eu, você, criatura divina que está aí do outro lado, nos relacionamos
com o meio externo, é o que faz com que nós desenvolvamos feio, né? Nem sei se essa conjugação tiver errado, quem tiver aí for professor de português me corrige. Mas enfim, às vezes saem uns trava-línguas, né? Então, assim, que a gente desenvolva uma dor, doença, disfunção, desequilíbrio, seja físico, emocional, mental ou espiritual, vai depender da forma como nós interagimos, como nós interpretamos os sinais do meio que nós estamos inseridos. E essa grande sacada do é o meio, sua besta, é o ambiente, sua besta, faz com que toda a análise da ciência que induz nós, seres humanos, a acreditar que os genes comandam nossa vida, cai feito um castelo de cartas. Por quê? Porque se os genes não comandam nossa vida, mas sim o nosso comportamento e a nossa interação com o meio, nós saímos de uma posição de vítima do destino, porque o meu gene me predispõe a isso, meu gene me predispõe a acordar depois do meio-dia, meu gene me predispõe a ser acima do peso, obeso, é tudo culpa dos genes. A pessoa que vos fala aqui já passou por cirurgia de redução de estômago e tenho minhas opiniões sobre isso, tá? Hoje não faria. Então, cuidado o que você for comentar aí, falando a respeito de forma, tá bom? Estou aberta. Por isso que eu tenho escopo, que eu me sinto confiante em falar que a gente pode sim sair da posição da vítima dos genes, porque nós não somos. E foi isso que esse livro trouxe para mim. Desfragmentou a ideia, né, de que, poxa, tá vendo? Se tá aqui dentro, então não tem como. Filho de peixinho, peixinho sempre vai ser. Filho de humano, humano sempre vai ser. Porém, a forma como cada um interage com o meio é totalmente diferente. Certo? Não nesse livro, mas tem para somar na ideia, tem estudo que fizeram com gêmeos, nem vou entrar no mérito da questão de como fizeram esse estudo, tá? Mas a partir do momento que eles saem, eles não são criados pelos pais, cada um com uma família diferente, perari, parará, poruru, cada um ativou uma qualidade, uma especificidade totalmente diferente, por conta da família em que foi inserido. Inclusive até padrões de saúde e de doença totalmente diferenciadas. E aí, gêmeos idênticos que vieram do mesmo pai, mesma mãe e tem exatamente o mesmo código lá dentro, como assim podem ser seres humanos totalmente diferentes? É o meio. E aí, saímos da posição de vítima, que é esse parágrafo aqui que eu escolhi para começar, né, para ler com vocês. Se sai da posição de vítima e assume a rédea das suas vidas. E aí Bruce Lipton, ele também compartilha a jornada dele, de como ele foi assumindo o controle da própria vida quando ele compreendeu que ele não era uma vítima, mas sim o senhor da própria existência. E ele entra em contato também com o desenvolvimento da espiritualidade. E tem um trecho que, poxa, com tantas marcações aqui, mas tem um trecho que ele relata, né, ele põe numa frase que os cientistas talvez nunca galguem a profundidade de uma ciência, porque eles ficam apegados a um pequeno trecho e não expandem isso num estado de ser consciente com uma fonte, com uma espiritualidade, com uma contextualização de expansão. Ficam apenas num micro e não olham, né, não expande. Então, dentro da jornada, ele continua compartilhando a jornada dele, ele passa por processo, ele fala, né, de um processo de separação, um processo que ele vai totalmente contra, quando ele vai para essa outra universidade num paraíso, enfim, e ali ele se vê, né, precisando rever as suas prioridades de qualidade de vida, até a relação, né, com ser pai, com construir família. Ele até fala, olha, eu acho que eu não vim aqui para ser pai, né, por conta dos pré-programantes. E aí entra a questão dos pré-programantes no seguinte sentido: se você estiver disposto a desfragmentar aquilo que vem para você dentro do teu clã, as crenças, a mensagem do subconsciente, então você avança, vamos dizer assim,
você dá a virada de chave, você tem um salto quântico dentro da sua própria vida. Agora, se você continua se posicionando como a vítima dos genes dentro do clã, você não acrescenta nada dentro da sua família, né? E nem para você, muito menos para você, né? E aí é o momento que ele entra em contato com terapêuticas, né? E ele fala mesmo, o holístico, a palavra holístico foi banalizada, quando na verdade o holístico é o cuidado com o todo, é o olhar para o todo. E é muito legal porque ele vai para um quiroprata, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A quiropraxia, ela é uma faceta, é um olhar que a osteopatia também desenvolveu, e a gente consegue, né, fazer o estudo dos tecidos biológicos e consegue aprofundar até o subconsciente através do contato, através da cinesiologia aplicada. E aí o quiroprata, né, que eu atendo, explica, ele, olha, tudo está no processo subconsciente, né? Enquanto você só fica com essas verdades superficiais, ou seja, vítima do destino aí atrelada aos genes, você não vai para o que realmente importa, que está no seu subconsciente. E o subconsciente, com crenças, com dogmas que você acredita e reproduz um padrão de comportamento do seu ambiente, faz com que você paralise, você crie dor, doença, disfunção, desequilíbrio e assim por diante. Olha que sacada. E aí ele junta isso, o que o quiroprata falou, a questão do subconsciente, com o desenvolvimento do estudo celular, e aí do micro ele expande a palestra dele para o macro, reforçando o quanto é importante nós também olharmos para os nossos padrões inconscientes, guardados e armazenados, como algo muito mecanizado, sempre feito da mesma forma, para mudar esse subconsciente. E aí eu dou um adendo aqui, dentro do nosso gradiente de consciência nós vamos ter o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então a quiropraxia, reiki, até a própria osteopatia, algumas ferramentas, elas vão ficar nesse subconsciente. Outras ferramentas que vêm para somar e complementar, elas conseguem acessar o processo do inconsciente, que está atrelado à fonte de tudo que é. Mas isso é uma linha de raciocínio particular minha. Então, algumas ferramentas vão até o nosso subconsciente e outras conseguem ir ainda mais profundo. Imagina um iceberg, aí vai ficar mais fácil. Tem ferramentas que mantêm a gente na matrix, que é a ponta do iceberg, algumas aprofundam um pouquinho para baixo do nível da água e outras conseguem olhar para o iceberg inteiro para fazer a virada de chave, né? E aí, Bruce Lipton vai trazendo, né, essa integração da importância da relação com o meio, da forma como você pensa, da forma como você sente, da forma como você age. E a partir do momento que você escolhe se tornar o senhor do seu destino e traz a responsabilidade para você, trabalhando corpo, mente e espiritualidade, você está muito mais próximo de desfragmentar as crenças que o condicionam num padrão caixinha científico limitado, ao invés de um científico expandido e consciente de que nós estamos numa conexão contínua e não só numa pequena parcela, né, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. Bom, e aí, o que mais, né, que esse livro trouxe para mim de importante, muito, assim, né, um outro adendo, uma frase que eu vou ler aqui. Não acredito que os simples atos de pensar positivo possa levar à cura de doenças. E eu trago esse trechinho aqui para tentar costurar, né, um fechamento de ideia desse tratamento da coerência entre o pensar, sentir, agir, entregar, soltar, fazer, a maneira como você se relaciona com o meio, porque eu tenho uma crítica em relação ao... Muitas vezes eu vejo ferramentas sendo vendidas, mude a sua forma de pensar, vai lá, olha para dentro da sua geladeira, imagina ela lotada de comida, falando para uma pessoa que de repente não tem R$1 para ir ali comprar um pão, né? Agradeça todos os dias que você é um bilionário, mas assim...
E aí isso vai atrair o dinheiro para você e você fica pensando que você vai plasmar. Então, enquanto tudo isso não entra em coerência, o pensar, o sentir, não vai ter ação. Sem ação, você nunca vai se tornar um bilionário, entende? Então não adianta nada você ficar papagaiando algo por conta de um ego, e é isso que ele desenvolve, inclusive até no capítulo, deixando claro que enquanto as crenças que estão lá atrás onde? Subconsciente e inconsciente não são olhadas, acolhidas e desprogramadas, você pode morrer de pensar positivo. Isso não vai co-criar a tua realidade. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que é Pare de Co-Criar, que eu indico você a assistir para compreender essa linha de raciocínio. Então, se nós, ele continua a linha de raciocínio, se nós não vamos desfragmentando as crenças em que o nosso meio biológico incutiu e a gente acabou tomando como uma verdade, reproduzindo aquele padrão de comportamento, enquanto a gente não olha para essas crenças, acolhe, reprograma e firma que você é o senhor da sua vida, a senhora da sua vida, vai ficar meio que patinando e chupando o dedo, né? Então, pra gente trazer um fechamento, tá? Porque eu gostaria muito que você lesse esse livro e depois viesse trocar ideias comigo, porque aqui vai dar uma facetazinha, tá? Ele coloca assim: minha teoria é de que você pode escolher aquilo que quer ver. Pode alegrar sua vida com crenças coloridas que ajudam seu corpo a crescer, ou usar filtros escuros que mostram apenas imagens escuras e deixam seu corpo e mente mais suscetível a doenças. Você pode escolher viver com medo ou com amor. E eu convido você a viver com amor e modificar o olhar que você tem perante a realidade vivida, não com filtros de ilusão, mas sim com verdades. Verdades que auxiliem você a se conectar com a sua essência, com a fonte de tudo que é, desfragmentar conceitos, ativar os melhores marcadores que você tem em você, para que as suas células brilhem num funcionamento orgânico, orquestrado, equilibrado, organizado, e que assim, do micro do celular você repercuta para o macro, no padrão comportamental, no pensar, no sentir, no agir. Quando nós tiramos o véu da ilusão e olhamos, acolhendo que estamos na Matrix, mas não precisamos ser a Matrix, parte integrada dela, é possível trazer uma nova construção de realidade, em que tudo é possível, sim, mas não de uma forma esquizofrênica e não de uma forma hipócrita, não compreendendo que nesse tempo, nesse espaço, temos o dinheiro sim, que é uma frequência, uma energia que proporciona determinados acessos, temos sim acesso a terapêuticas que fazem com que a gente transforme de dentro para fora, sem cair em caixinhas quadradas ou retangulares, ou em líquidos injetáveis que na verdade olham apenas para a ponta do iceberg, apenas para dor, doença, disfunção, e não para os padrões que estão em todo o corpo do iceberg, do subconsciente e inconsciente. Gostou da maneira como eu trouxe esse conteúdo do livro aqui para você? Então curte, compartilha. Se você já leu, troca figurinha comigo. Estou super aberta a ideias, a novas interpretações e a novos olhares. Na descrição desse vídeo vai ficar meu e-mail, indicação de profissionais que você pode entrar em contato caso escolha iniciar a sua jornada para dentro, ou de repente você pode até me procurar para te auxiliar aí na sua jornada. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal, seja com o Clique do Despertar, seja com os vídeos semanais, ou até o próximo livro.